Amém. Irmãos, esse é o culto fé. Vocês acham que eu vou pregar sobre o quê? Vou pregar sobre fé, irmãos. Eu quero te dizer que hoje eu estou aqui por fé. Sabe? Porque eu creio em quem me chamou. Eu não acredito na minha força. Eu não acredito no meu conhecimento. Eu não acredito na minha sabedoria. Eu não me estribo, como o pastor Marcelo nos ensinou, em nada dessa terra, em nenhuma força que eu tenho. Se eu estou aqui hoje é porque eu tenho fé na palavra de Deus. Porque Ele diz que Ele nos ama. E Ele quer demonstrar o amor dEle nessa noite para nós. Amém? Então, abra comigo Hebreus 11, versículo 6. Texto conhecidíssimo da palavra. Hebreus 11, 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Texto conhecido, né? Versículo bastante conhecido da gente. O que ele nos diz, querido? Ele diz algo muito forte. Ele nos diz que sem fé, Deus não se agrada de nós. Eu vou além. Sem fé, não existe relacionamento com Deus. A vida cristã, genuína, ela não pode existir sem fé. É ou não é? E a fé, ela não serve somente para você acreditar em Deus. Se você perguntar quem acredita em Deus, todo mundo vai acreditar em Deus aqui nessa igreja. Mas tudo bem, Tiago vai nos dizer, se conhece o texto também. Crês tu em Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Então, crer que Deus existe não é o nível que o Senhor quer nos levar. Quando o Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Ele próprio, Ele está falando de uma vida diária, confiando naquele que nos prometeu. Amém? Parece simples, mas eu quero que você receba isso com profundidade no seu coração. A fé é vivermos diariamente, em cada situação, crendo naquilo que Deus falou, e não naquilo que você está sentindo, naquilo que você está vendo ou ouvindo. Então, fé não é apenas acreditar em Deus. A falta de fé, queridos, presta atenção, a falta de fé nos fez chegar a esse lugar de morte. Quando eu falo de morte, eu estou falando dessa vida terrena. Todos nós vamos morrer, o corpo vai se desgastando. A morte não existia. A falta de fé fez com que nós viéssemos a cair como humanidade. Mas pastor, Adão e Eva não foi a desobediência? Sim, a desobediência foi a consequência da falta de fé de Adão e Eva. Porque Deus falou para eles: olha, vocês podem comer de todas as árvores desse jardim, menos daquela. Porque senão certamente vocês vão morrer. Aí vem Satanás, a serpente, e
começa a ter uma conversa com Eva e fala assim, na verdade, Eva, você não vai morrer. Você vai se tornar igual a Deus. E o que o homem faz, na figura de Eva? Come do fruto e dá para Adão o fruto, e ele também come. Vocês conseguem perceber que aqui Deus falou algo e Eva não acreditou. Eva preferiu acreditar naquilo que ela estava vendo, porque o fruto era bom e agradável aos olhos. Então, a falta de fé foi responsável, em primeira instância, pela queda do homem. Porque o homem não creu naquilo que Deus disse, desobedeceu e caiu. Então, lembre-se também, a obediência, ela é fruto da fé. Você só vai obedecer a Deus se você tiver fé. É ou não é? Só pensar no nosso dia a dia. A gente só obedece a Deus se a gente tiver fé de que Ele existe, de que Ele está falando a verdade e de que nós precisamos obedecê-lo. Mas uma coisa que eu já vi o pastor Luciano Subirá pregando e eu acho bastante interessante. Não só não é possível agradar a Deus sem fé, mas sem fé nós desagradamos a Deus. Isso é muito forte, querido. Quando nós não temos fé, nós estamos desagradando o Senhor. Vou ler um texto. Mateus 17, o contexto era um jovem possesso, que sempre se jogava, ele espumava. E o pai dele chega para Jesus e diz assim, olha, esse meu filho sempre que o demônio toma conta do corpo dele, ele se joga no chão, ele espuma. E eu falei com os seus discípulos e eles nada puderam fazer. Jesus diz assim, Mateus 17. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus se desagrada quando nós não temos fé. Porque para Ele, o fato de não termos fé é como se nós o chamássemos de mentiroso, irmãos. Pastor, mas é ou não é? Se Deus está falando, é assim, e você não tem fé para que isso seja assim, você está de alguma forma chamando o Senhor de mentiroso. Parece forte o que eu estou falando, mas é isso. Quando nós não confiamos no que Deus nos diz, é porque nós desconfiamos daquilo que Deus nos diz. Isso desagrada a Deus. Outra coisa, a palavra nos diz que, através de Jesus, que a fé é como um grão de mostarda. E aí vem a parte que eu falei sobre o pastor Luciano Subirá. Algumas versões dizem que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte e ele se lançará ao mar. Mas o original dessa palavra não é do tamanho de um grão de mostarda, mas é como um grão de mostarda. Porque Jesus sempre repreende aquele que tem fé pequena. Homens de pouca fé, até quando vos suportarei? Ele não quer que nós tenhamos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas como um grão de mostarda, que lançado na terra, regado, trabalhado, vai ser a maior das hortaliças. E esse é o desejo de Jesus. Então, para a gente fechar a primeira parte, eu queria dizer para vocês, você precisa ter fé para agradar a Deus. Mais que isso, você precisa ter fé para viver uma vida cristã genuína. Amém? Eu vou tocar alguns pontos. O que é fé? Você já sabe a resposta de cor, né? Hebreus 11, 1 e 2.
Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. Então a fé é o quê? A fé é uma esperança? A fé é uma dúvida? A fé é uma certeza. Então, se você falar assim, eu tenho fé que São Paulo ia ser campeão. Eu tinha fé que o São Paulo ia ser campeão da Libertadores. Eu tenho fé que... Irmãos, se você tem dúvida, você não tem fé. Se você tem fé, você tem certeza. Então eu vou falar alguma coisa para vocês. Eu tenho fé que os meus filhos serão homens e mulheres de Deus nessa terra que vão fazer diferença nesse mundo. Isso é uma certeza absoluta que eu tenho. Sabe por quê? Porque Deus me falou. E porque Deus me falou, eu já não duvido mais. Pode vir um problema, pode vir uma circunstância, pode vir o que for. Deus me falou. Então, agora eu tenho fé. Tá claro a diferença? Eu tenho fé que amanhã não chova. Cara, isso não é fé. Isso é uma esperança. A fé é a certeza de que você vai poder dar um passo e a ponte vai estar lá. Quem assistiu Indiana Jones? Uma cena boa de fé. Eu acho que é o terceiro filme. Ele precisa ter fé, ele dá um passo e a ponte que não existia estava debaixo do pé dele. Irmãos, a fé não depende de circunstâncias visíveis. Não depende. Abraão creu. Ele era estéril, ele não podia ter filhos. A esposa também, avançados de idade. Ele olhava para as circunstâncias, não dava. Não tinha condição. Mas ele creu. E ele se tornou o pai da fé. Isso é tremendo, queridos. Se Deus falou, vai acontecer. Deus falou para Abraão, demorou ali, acho que 25 anos, e logo nasceu Isaac. Porque Deus falou. Quando Deus chama Moisés para sair, tirar o povo do Egito, a mesma coisa. Vocês lembram? Eles saem do Egito, aí eles chegam diante do mar, daquela situação complicada, mar na frente, exército romano atrás, e aí Moisés fala, o Senhor vai nos livrar, e começa a falar para o povo, porque o povo está desesperado, com medo. Ele fala, o Senhor vai nos livrar, e Deus fala assim para ele, Moisés, por que você está falando comigo? Por que você está clamando a mim? Você já não sabe que eu prometi que vocês vão sair da terra? Diga ao povo que marche. E fé, irmãos, é isso. Deus já falou? Marche. Deus falou para você deixar alguma situação na sua vida? Marche, não fique clamando a Ele. Se Deus já falou para você deixar certas amizades, um namoro, eu não sei. Não fica, mas deixa eu ver com outro pastor, deixa eu ver com o meu líder. Irmão, se Deus falou, marche. Muitas vezes é preciso coragem, irmãos. Eu lembro de Pedro andando sobre as águas. Mar revolto, e Pedro falou, Senhor, se é o Senhor, manda ter convosco. Ele, então vem. E Pedro vai, irmãos. Põe o pezão no mar e começa a andar. E esse é o segredo da fé. É você dar passos olhando para o Senhor. Olhando para o Senhor. Senhor, eu vou porque o Senhor está me chamando. Mas a hora que ele tirou os olhos do Senhor, o que aconteceu? Afunda. Por isso que o segredo é você sempre manter seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Então, o segredo é, mantenha os olhos fixos em Jesus. Quando a sua fé quiser esmorecer,
lembre-se de quem te fez a promessa. Então nós falamos o que é fé. Agora eu quero falar para que serve a fé. Para que serve a fé? Eu pontuei duas coisas aqui, tem várias respostas. Primeiro, para você ser salvo, para a sua salvação. Efésios 2, diz assim, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, você é salvo por causa da graça de Deus, mas por meio da sua fé. Então, irmãos, para que serve a fé? Para você passar a eternidade com Jesus. Se você confessar a Jesus como seu único Salvador e não crer no seu coração, você não é salvo. O versículo diz, se creres, se confessares com a tua boca e creres no seu coração, você será salvo. Então, o falar da boca para fora não salva ninguém. Então, é necessário fé para você ser salvo. Você tem fé, irmãos, que é salvo? Se você... E aqui vai uma coisa, a gente vai fazer no final deve ter apelo. Mas se eu não fizer um apelo, eu quero fazer um apelo para você que tem dúvida da sua salvação. Amém? No final do culto você vem aqui. Se você vive com Satanás buzinando na sua cabeça, você não é salvo nada. Cuidado, hein? Fica ouvindo essas conversinhas aí. Se você tem sido oprimido com falta de salvação ou incerteza da sua salvação, vem nos procurar. A fé então serve para a salvação e a fé serve para, coloquei aqui como mudar a nossa ótica. Porque quando nós olhamos com os olhos naturais para alguma coisa, nós vemos determinada coisa. Mas quando nós olhamos pela fé, nós vemos outra completamente diferente. Lembram-se de Josué e Calebe? Eles foram entre os 12 espias. 10 olharam a situação dos gigantes e provavelmente foram exatamente como eu seria, irmãos. A terra realmente é boa, mas não vai dar não. Aqueles gigantes lá são muito grandes e a gente eles vão nos trucidar como pão e nós, aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos diante deles. Essa foi a visão natural da coisa. Mas aí vai Josué e Calebe e olha pela visão da fé. A terra é boa, muito boa, e se Deus nos ajudar, nós vamos conquistá-la. Outro exemplo. Golias estava lá afrontando o exército de Deus vivo. 40 dias fazendo bullying com o exército. Todo mundo com medo. Inclusive Saul, se escondendo de Golias. Todo dia Golias descia e enfrentava. Manda aqui alguém para me enfrentar. Tal. Todos os homens olhavam o quê? Naturalmente. Quem é maluco de enfrentar um gigante de 3 metros de altura? Eu acho que 3 metros, né? Os caras sabiam o peso da lança de Golias. Sabia quanto pesava a couraça de Golias. Aí vai um menino de pouca idade, não sei se 14 anos, eu não sei exatamente. Vai lá e fala assim, quem é esse incircunciso que ousa enfrentar o exército de Deus vivo? Davi olhou para Golias e viu a única coisa que ele conhecia. Quer dizer, a única coisa não, mas se tinha uma coisa que Davi conhecia era Deus, irmãos. É ou não é? Davi conhecia, era um homem segundo o coração de Deus, ele sabia e conhecia Deus. A hora que ele bateu o olho no Golias, ele falou assim, ele tem couraça, ele tem espada, ele tem lança, ele tem altura, mas ele não tem Deus, ele não tem aliança. Quem é esse incircunciso? O olhar de fé de Davi para a situação mudou totalmente a conduta dele. O olhar de fé que você tem diante da situação vai fazer com que você tome uma decisão ou outra.
É ou não é? Se você olha uma situação difícil, você olha com seus olhos naturais e fala assim, eu não vou. Agora, se Deus está falando e você olha com outro olhar, com um olhar de fé, você vai porque você sabe que Deus está contigo. Então, a fé serve para a nossa salvação e para mudar a nossa ótica, é para fazer com que nós sejamos como Bartimeu, à beira do caminho, a mulher hemorrágica, que viu além de um homem, Jesus. E ela falou, se eu tocar no manto eu serei curada. E ela foi. Então, a fé serve para que nós sejamos salvos, em primeiro lugar, e para que a gente viva uma vida com uma ótica diferente. A fé não vai mudar os seus problemas, queridos. A fé não vai fazer com que os seus desafios e problemas desapareçam. Não, é justamente para esses momentos que Deus te dá fé. Então, se você tem orado para Deus aumentar a sua fé, Deus não vai jogar uma porção de fé em você. Ele vai te dar um desafio. Ele vai te dar uma dificuldade. Desculpe te falar isso. Mas se a fé é para esse momento, como é que Deus vai te capacitar a ter fé? Te colocando numa situação assim. Por isso que eu estou falando que hoje eu estou aqui por fé. Se eu olhar para a minha situação humana, hoje eu não estaria aqui pregando. Mas quando eu olho pela fé, eu sei que quem está pregando através das minhas palavras, na verdade, quem está falando com vocês é o Espírito Santo. Então falamos o que é, para que serve, eu quero falar o que ela gera. O que a fé gera em nós. Ou deveria fazer em nós. A fé gera ação. A fé gera dar um passo. A fé sem obras é morta. Obras não significa somente você ajudar os pobres. Também é isso. Mas obras significam todo o caminhar piedoso. Viver uma vida piedosa diante do Senhor. Deve haver ação quando se tem fé. E aí, o texto de Hebreus 11, que é chamado de heróis da fé, vai dizer vários deles. Mas é só a gente olhar. Deus pediu para Noé construir a arca. Noé teve fé. A fé que Noé teve em Deus fez com que ele obedecesse. E ele partiu para a ação e construiu uma arca numa época que nem se conhecia chuva ainda. Pastor, eu tenho dúvida sobre isso, viu? Eu acabei de falar isso, mas depois eu queria conversar com o senhor. Moisés, a mesma coisa, irmãos. Deus chamou. Primeiro Moisés ficou meio assim, né? Não sou eu, tal. Mas ele teve fé que Deus estava falando com ele. Ele obedeceu e ele foi lá enfrentar Faraó e o exército egípcio. A fé nos move, a fé nos empurra. Onde há fé, há movimento. Repete comigo isso. Onde há fé, há movimento. Onde há apenas dúvida, repete. Há paralisia. A fé te move. A falta de fé te paralisa. Pastor, como eu posso então aumentar a minha fé? E a Bíblia também nos ensina, irmãos. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo.
Se quer aumentar a sua fé, tem que ouvir pregação, irmãos. Então tem que vir na igreja todo dia? Não. Precisa ser pastor pregando? Não. Ao você ler a palavra, o pastor das nossas almas está ali pregando para você o tempo todo. O Espírito Santo de Deus vai estar pegando aquele texto e ensinando o teu coração. Você vai estar ouvindo, se enchendo disso. E a fé vai crescendo, porque a fé vem pelo ouvir, pelo ler, pelo conhecer. Um exemplo básico, queridos. A fé vem por você conhecer a Deus. Já dei esse exemplo. Que agora os meus filhos estão todos grandes. Mas se o Marcelo chegar na piscina e pedir para Giovana pular, ela vai pular, irmãos. Porque ela tem fé que o pai dela vai segurar. Mas se ele fizer assim, pula aqui, aí Giovana pula, ele sai e deixa ela lá 1 minuto se afogando. A próxima vez que ela for pular, ele falar assim, vem aqui que o papai segura. Ele vai acreditar? Ela vai acreditar? Não. Mas porque ela conhece o pai que tem, porque ele sempre pega, porque ele nunca deixa ela sozinha, ela vai crer. E é isso, irmãos. O segredo é conhecer a Cristo, prosseguir conhecendo, para que a gente não tenha dúvida de que se Deus falou, Ele vai fazer. Então, a fé vem pelo ouvir, pela comunhão com o Espírito Santo, com a oração, com o deixar Deus falar. Isso que eu te falei, de que eu tenho certeza que meus filhos serão homens e mulheres de Deus nessa terra, foi porque no momento de angústia, irmãos, e aí, jovens, escolha uma mulher sábia para casar. No momento de angústia a minha esposa virou para mim e falou assim, vai orar, até Deus falar com você. Aí eu fui, melhor obedecer do que sacrificar, irmãos. Aí Theo falou para mim assim, vai orar até que Deus fale com você. Aí eu fui orar, e Deus foi tão bom que Ele falou rapidamente, e Ele me deu um texto específico sobre a situação, assim, eu ouvi o versículo, irmãos, a única vez que eu ouvi um versículo, sabe, essa história de ouvir um versículo, pois foi, Gênesis 6:18, fui lá ver o que era, e era a resposta do meu problema, e hoje eu posso te dizer, eu tenho certeza, que os meus filhos serão homens e mulheres de Deus nessa terra. Você pode pedir a Deus para que Deus aumente sua fé também. Deus vai te mandar situações para que você seja fortalecido na sua fé. Mas os discípulos pediram. Quando Jesus falou assim, você tem que... e é até engraçado. Quando Jesus falou para os discípulos assim, você tem que amar os seus irmãos, perdoar o seu irmão 7 vezes 7. Ou seja, tem que perdoar o seu irmão 49 vezes se for preciso. Aí ele falou assim, aumenta-nos a fé. Que para perdoar é difícil, né, irmãos? Então, você pode pedir, aumenta a minha fé para passar por determinada situação, Senhor. Estou passando por essa situação e eu estou desfalecendo, Senhor, me ajuda. Então, você pode pedir para que Deus aumente a sua fé no momento de angústia, e aí talvez Deus vá derramar um dom, porque existe o dom da fé, que é além, é uma fé mais sobrenatural, porque a fé é sobrenatural, mas é um dom, uma capacitação para um momento. Então, ore, clame a Deus se você precisa de fé para passar por uma determinada situação em que você não está tendo. Estou acabando. Deixa eu ver qual ponto eu falo aqui. Primeiro para o último que eu tinha colocado. A fé necessita perseverança. Porque como eu falei, Pedro afundou, porque a fé dele não foi perseverante.
Ele não perseverou na fé. A fé dele foi até metade do caminho. Mas é necessário que você tenha fé para que Deus faça aquilo que Ele prometeu. Muitas vezes, aquilo que Ele prometeu vai demorar 25 anos, como demorou para Abraão. Às vezes vai demorar 40 anos, como demorou para Moisés. Às vezes vai demorar uma oração, como foi comigo. Desculpa aí Moisés e Abraão. Eu orei e Deus respondeu rapidamente. Mas o importante é, permaneça na fé, persevere na fé. José também é outro exemplo, perseverou até que ele foi colocado no lugar que Deus tinha mostrado para ele em sonho décadas antes. Persevere crendo naquilo que Deus tem te dado de sonho, aquilo que Deus tem te dado de palavra, aquilo que Deus tem te falado do seu propósito, persevere. Então não adianta começar crendo e tendo fé. O importante é você perseverar até acontecer. E eu acho que, pensando no culto de hoje, e eu creio que Deus quer fazer algo no nosso meio. Quem veio aqui para receber algo de Deus nesta noite? Amém? Você tem fé para isso? Então, deixa eu te falar mais uma razão da fé. A fé atrai o sobrenatural de Deus, querido. Vou repetir, a fé atrai o sobrenatural. A fé atrai o coração de Deus. A fé atrai as mãos de Deus para esse lugar. Se você veio neste lugar, nesta noite, precisando de alguma coisa, precisando de algo, seja cura física, seja cura emocional, seja provisão financeira, seja lá o que for, começa a ativar a fé. Eu preguei, irmãos. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Eu não preguei nada fora da palavra. Então, tem a palavra, tem a pregação e a parte de vocês é a fé. Vocês estão com fé nessa noite? Que Deus vai fazer algo? Amém. O sobrenatural de Deus, ele não vai ser acessado porque você tem dinheiro, não vai ser acessado porque você tem riqueza, status, porque você é inteligente, nada disso. O sobrenatural de Deus vai ser acessado pela sua fé. Você atrai o coração de Deus. E último ponto que Deus está me lembrando agora. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis, amém? Longe de nós sermos derrotistas, pessimistas, mas nós precisamos ser realistas e nós vivemos tempos difíceis. Não só nesse país, mas no mundo. Se nós formos olhar prognósticos e ver notícias, nós vamos, como cristãos, nós vamos nos preocupar com a situação desse mundo. Então, a fé é a única coisa que nós temos, querida. Porque a única coisa que nós temos é Deus. E nós só acessamos a Deus com fé. Então, se o mundo está ruim, se você precisa enfrentar o mundo, se você tem inimigos, se o sistema desse mundo tem nos mostrado que as coisas vão piorar, você só tem um caminho: a fé. E eu creio que Deus vai nos capacitar, porque eu sempre falo, aqueles homens que morreram decapitados, eles não estavam sofrendo, nenhum estava se descabelando.
Os mártires de verdade, ninguém se descabela, pelo amor de Deus, não me mata. Ninguém. E eu vou te dizer, nem você faria isso, irmãos. Se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe por quê? Porque Deus capacita, porque Deus nos enche de fé, porque Deus nos mostra que Ele está conosco, até no momento de ser martirizado. Então a fé precisa de uma resposta nossa. Queria que você ficasse de pé. O Senhor está demandando de nós nessa noite fé. Sabe, queridos, você ouviu com certeza a história de Charlie Kirk, aquele jovem pai de 2 filhas que foi assassinado brutalmente, semana passada eu acho, há uns 10 dias atrás, eu não lembro exatamente. Você conhece a história. Agora, essa história, ela não tem que nos trazer medo. Essa história dele não tem que nos deixar amedrontados. Sabe por que não? Porque essa é uma história de um homem que tem fé. Um homem que decidiu fazer algo diferente, queridos. Aquele homem decidiu fazer algo diferente. E ele fazia por quê? Por que ele se colocava diante de acusadores, de pessoas que não acreditavam naquilo que ele cria, para debater de forma honesta, sem agredir ninguém, apenas expondo aquilo que ele cria através da palavra? Para ele fazer isso, o que ele precisava, irmãos? Ele precisava de fé. Então aquele homem morreu por causa da fé dele. Então, tem alguns que falam assim, estão falando, querendo comparar ele com Marte. Ele é mártir sim, querido. Ele morreu porque ele defendeu a fé dele, tudo o que o Evangelho nos ensina. Então, a morte dele não foi uma derrota, mas a morte dele foi uma semente. E há relatos de que as coisas estão mudando nas igrejas, lá nos Estados Unidos. Pessoas decidindo voltar a Cristo, a não mais esconder sua fé nas redes sociais, a não mais viver uma vida morna, mas a tomar uma decisão com Cristo. E é necessário fé. Eu quero fazer 2 apelos. A gente tem uma divisão aqui, ó. Quero fazer 2 apelos nessa noite.